No ar, pessoal do oitavo ano. Oi. Só tosse, pessoal. Seguinte, pessoal. Hoje, nossa conversa não é... Como é que eu vou dizer? Não é simples. Não é simples. Não é complexa, mas também não é difícil. É difícil, estou falando com vocês ali. Ou é aqui? Bom, vou olhar para cá. Difícil. Mas, professor, como assim? Ou seja, nós vamos falar sobre a situação dos indígenas e negros no século XIX. Aí você diz, professor, mas como assim é fácil? Não é difícil, porém é difícil. É porque engloba muita coisa, certo? Nesse momento, agora, certo? Por exemplo, nós estudamos a independência do Haiti, certo? Foi uma coisa que, como é que eu vou dizer? Que assustou os grandes impérios, né? Os grandes comércios, digamos assim. Ou seja, por exemplo, o que, é que a gente vai fazer agora? Né? Os escravos querem liberdade. Quem é que vai trabalhar para a gente? Como é que nós vamos nos adaptar a essa nova realidade? Apesar de já estarmos no caminho da industrialização, mas mesmo assim dependia. Quem é que ia eu não diria ressarcir, mas substituir aquela mão de obra barata, de graça. Eram escravos, certo? Né? Outra coisa que o assunto aqui aborda, certo? Do capítulo 212, que é o seguinte, certo? É a transformação ou a adaptação forçada desses povos à sociedade, certo? A recém-sociedade republicana ou moderna, né? Enfim, esse tipo de coisa, certo? Por exemplo, eu costumo, por exemplo, dizer, e acho que quem estudou comigo desde o sétimo ano e tudo, ou sexto ano, né, que eu falo isso, né? A questão é, todo o processo colonizatório que aconteceu aqui, né, e ainda tem pano para manga para se estudar isso e muito, certo? A gente entende que não apenas no Brasil, mas na América Latina teve esse processo de adaptação, né, de povos indígenas e negros para se adequarem ao sistema colonial e até mesmo depois, né, já século XIX, ao sistema moderno capitalista, né? Enfim, o capitalismo, tá? Então, dentro desse contexto aí, eu costumo dizer que, ou seja, para você matar o homem, não precisa você botar a espada no pescoço dele, certo? Ou seja, você mata ele de dentro para fora. Como professor? Ou seja, você destrói a cultura, a religião, sua língua. Então, ou seja, ou vocês acham que a catequização de indígenas aqui no Brasil foi para quê? Ah, foi porque eles não tinham Jesus no coração. Eles tinham os deuses deles. Estão entendendo? Então, essa isso resultou quer dizer, e ainda hoje, né, nessa descaracterização, né, dos povos indígenas, né, ou mesmo dependendo da tribo, né, ou comunidade, praticamente a extinção, tá certo? Então, ó, por exemplo, ó, no livro de vocês, aqui, ó, puxando para hoje, certo? A globalização se inicia nas grandes navegações, tá? Lembram? Passamos em um processo longo em relação às populações indígenas do Novo Mundo. Se comparadas, a América Hispânica e Portuguesa apresentaram diferenças fundamentais no contato entre europeus e indígenas. Por exemplo, certo? A questão de incas, maias, astecas e tudo mais, certo? Que vocês viram lá atrás no sétimo ano, né? Como é que foi o contato? Primeiro,
Ah, tu é meu brother, nós somos amigos, tá tudo beleza, etc e tal. Depois, escravidão, exploração, guerra, assassinatos, certo? Dando uns pulinhos para cá, certo? Vejam só. Façam parte de estados, nações em diferentes lugares do mundo, sua participação social, econômica e política sofre duras restrições devido à ideia que o Estado é formado por uma nação e não pela pluralidade de nações, certo? Como é que eu vou dizer isso? Ou seja, certo? Como é que se diz? Ou seja, tá todo mundo no mesmo contexto governamental, certo? E não grupo tal, grupo B, grupo C, grupo X. Só que faltou uma sensibilidade nessa questão aí, né, jurídica, política, econômica, enfim, né, de ver essa questão que existiam outros povos, certo? Dentro, logicamente, dentro do mesmo país, certo? E que isso gerava situações diferentes, certo? Assim, politicamente, geograficamente falando, entre outras coisas, tá certo? Vamos embora. Então é o seguinte, deixa eu achar aqui. Sim, vejam só. O projeto de Estado crioulo nas Américas do século XIX, Espanha, certo? Crioulos, certo? Espanhóis que, quer dizer, não eram nascidos espanhóis, que tinham nascido lá e tal, mas eram muito ricos e queriam mais poder e tal, aquele negócio todo, certo? O projeto do Estado crioulo na América do século XIX viu nas necessidades indígenas um obstáculo. Tá vendo o que eu estava dizendo no instante? Você vê o que é que aquele povo ali está precisando, tá certo? Porque cada situação é uma situação, certo? Dentro do próprio país, certo? Então, e ao processo civilizatório, os projetos constitucionais, igualmente influenciados pelas ideias iluministas, tentavam estabelecer um termo cidadão como elemento nivelador. Ó, tá vendo o que eu estava dizendo? Certo? A questão de tal, certo? Ou seja, dois termos. O indígena era antes o primitivo, incivilizado, enquanto o mestiço já estava inserido no contexto civilizado. O caminho para a aceitação era, antes de tudo, o afastamento de tradições pré-colombianas. Hoje eu estou terrível. Certo? Você, como assim, professor? Ou seja, lembra que eu disse o negócio, certo? De matar o homem de dentro para fora? Ou seja, deixe suas tradições. Ou seja, aquele pensamento ou ideias retrógradas, selvagens. O mundo agora é moderno. Seja moderno. Né? Esqueça seus ancestrais. Estamos numa nova era. Mais ou menos isso. Certo? Ou seja, você tinha que negar a você mesmo. Ou seja, eu não sou mais índio, mano, de calça, terno e tal, tudo mais. Agora eu sou um cidadão espanhol, um cidadão americano, um cidadão inglês, um cidadão blá blá blá. Certo? Enfim, vocês entenderam. Tá bom? Vamos lá. Seguinte, vejam só. Aqui nós vemos dois negócios muito sérios. Certo? O branqueamento ou limpeza etnocultural e o incentivo à mestiçagem. Certo? Eu vou ler e vou explicar para vocês. Vejam só, certo? Sobre a ótica da eugenia, certo?
ou seja, europeia, houve uma tentativa sistemática de eliminação tanto de mestiços quanto daqueles considerados primitivos. Muitos compuseram exércitos nacionais em conflitos com a Guerra da Cisplatina e do Paraguai. Outro aspecto são as leis da propriedade de terras, que, além de conservar as haciendas nas mãos da elite crioula, né, dá o direito das terras dos indígenas aos espanhóis. O resultado disso é o rápido empobrecimento das comunidades camponesas, certo? Ou seja, os caras pegaram na mão grande. Aí o que acontece? Você tinha isso aqui de terra. Aí, ou seja, a partir de agora eu digo, ó, tua terra é essa aqui. Aquela ali, ó. Vendo aquele pedacinho? Pronto. Tá bom pra tu pra lá. Não, mas meu povo mora aqui há séculos. Temos nossas tradições. Entenderam, né? Certo? Então, incentivo à mestiçagem. Ou seja, na contramão do projeto eugênico de alguns estados, o projeto de mestiçagem visava ao enfraquecimento da identidade cultural. Viu? O que eu estava dizendo? Certo? Então vejam só. Foi instaurado um diretório dos índios, né, do século XVII, lei que organizava as comunidades em aldeias ou vilas, ó, o negócio apertando, ó. Também estavam com a presença de uma escola que deveria, ó, o que eu estava dizendo? Inserir a língua oficial e o uso da língua geral. O que é que eu disse? Matar o homem de dentro para fora. Vê só. Era punido severamente, no século XIX, a aldeia de um estado tutor dos índios reaparece no Brasil, estimulando inclusive sua incorporação à Guarda Nacional. Certo? Pessoal, estou em dificuldade porque esse livro, as letrinhas são muito pequenas. Né? E aquele negócio, né? Velho, para ler letra pequena é... Bom, enfim, né? Bom, não tem graça, não fica rindo aí não. Certo, pessoal? Então, vê só. Certo? Quais as consequências? Vê só. Nos dias atuais, na medida em que somente nas últimas décadas os estados latino-americanos têm se esforçado pela inclusão dos indígenas, respeitando suas identidades e autonomia. Certo? Hoje em dia, determinadas coisas têm mudado, porém outras continuam as mesmas. Por exemplo, na Amazônia ou no estado do Amazonas e Pará, entre outros lugares, né? Inclusive até aqui mesmo em Pernambuco já houveram conflitos entre índios ou pessoas que queriam se apropriar de suas terras. Por exemplo, agora lá na Amazônia está tendo muito conflito entre índios e anomames e poceiros, né? Ou seja, mineiros clandestinos que querem explorar na reserva indígena, certo? Então os indígenas não aceitam, entra conflito, né? E ó, já sabe, né? A bala come solta. Bom, espero que tudo se acerte, né? E que as coisas entrem nos eixos lá. Mas ainda temos muito a melhorar nessas
relações entre, né, governo, indígenas, povos negros, né, enfim, dentro desse caminho aí para que possamos viver uma sociedade mais igualitária, mais justa para todo mundo. Espero que tenha dado uma luz aí, pessoal. Abraço. Tchau. Daqui a pouco tem mais. Valeu. Tchau.